Tá na hora, gente! Católicos querem saber. Mais uma vez estamos aqui com alegria nessa tarde de domingo para conversarmos sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho. Eu acho que o essencial do nosso papo aqui, hein, Tiago? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu acho que o essencial do nosso papo aqui é falarmos sobre o Evangelho, conhecermos a proposta de Jesus Cristo. Depois que você conheceu o Evangelho, Tiago, aí você pode ir vendo outras coisas, outras vertentes, outras ideias, porque aí você vai vendo o que fica, o que não fica, o que serve, o que não serve, tendo como peneira da vida o Evangelho. O que você acha disso? Muito legal. Gostou? Utilizar como peneira, né? O Evangelho, a peneira da vida. Vou fazer um livro. Muito bom. Hein? Gostou? Muito bom. Muito Título bom. impactante. Muito bem. Você que está aí assistindo, lembra de comentar, lembra de se inscrever no canal, lembra de curtir. É uma vergonha você assistir esse vídeo todinho e não curtir, não apertar o legal aí. É uma vergonha. Não é vergonha, Tiago? Vergonhoso. É vergonhoso, Tiago. Vergonhoso. E nós você? ficamos tristes. Você faz isso com os meus vídeos, né, Tiago? Você Todos. assiste e curte todos. Todos. Tá bom. Todos que eu assisto. Tá certo. Nenhum, então. Inclusive, eu sou um expectante do nosso episódio, né? Somente o do domingo retrasado, que eu não estava em casa, mas sempre quando estou lá, eu acompanho lá. Então, eu consigo assistir de novo, porque a repetição É a mãe da aprendizagem. Eu comecei a colocar nos cursos agora, essa semana, uma nova frase. Qual frase? O tempo é o pai do conhecimento. O tempo é o pai do conhecimento. Isso. E A repetição é a mãe da aprendizagem. Então é assim, ó. Legal. Por que o tempo é o pai do conhecimento? Especificamente com relação à Bíblia. Se eu não sei em que época foi escrito o texto, o que estava acontecendo naquele tempo, quais eram os contextos e as implicações que cada personagem, cada autor estava passando, eu não consigo ter uma compreensão boa da Bíblia, eu não consigo ter conhecimento. Para eu ter conhecimento da Bíblia, conhecimento de verdade, eu tenho que ter noção do tempo que eles estão se referindo, do tempo que eles estão vivendo, do tempo que eles estão escrevendo. Quando eu compreendo isso, aí o meu conhecimento aflora. Então, o tempo é o pai do conhecimento. Gostou dessa, Tiagão? Muito bom. Essa é nova, hein? Muito bom. Essa é nova. E complementa a outra frase. Complementa, porque aí você entende isso agora, como é que você vai gravar isso tudo? Repetindo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Muito bom. Você sabe que dia que é hoje, né? Domingo. Domingo. E o dia do mês, você sabe Não qual tem que é? ideia qual é o dia do mês. 27. 27? 27 de outubro, último domingo do mês de outubro. Maravilha. Né? Então, nós vamos encerrar o mês de outubro com esse podcast, né? O último podcast do mês de outubro. E o mês de outubro, na Igreja Católica, é conhecido como o mês das missões, é dedicado ao mês missionário. Missões. E aí eu quero trazer esse assunto para o nosso podcast de hoje, por quê? No nosso último podcast, você trouxe um fato interessante que eu fiquei matutando isso durante a semana, né? Nem chegou a ser semana que a gente gravou esse podcast com um curto espaço de tempo, sendo sincero para as pessoas, né? Certo. Sobre a questão de que tem igrejas que investem em missionários para ir para o redor do mundo para adiantar a volta de Jesus. Isso aí. Né? Porque está lá na palavra que Jesus vai voltar quando todo mundo tiver ouvido falar do nome dele, pregado o evangelho e tudo mais. Então a galera que, na meio verdade, no final das contas, se transforma em outros objetivos, que objetivos de comando, de controle, de poder para quem está à frente dessas igrejas. Aí você já sabe. Perfeito. E a gente falou isso no último episódio. Se você não assistiu, é só você correr aqui na nossa playlist de podcast, que é o último episódio, muito legal, é importante você também assistir. E o assunto que eu quero trazer hoje é baseado em cima de Santa Teresinha, que é a padroeira das missões, e
o pedido do Papa Francisco de ser uma igreja em saída. Eu quero poder abordar essa temática de hoje. O que é verdadeiramente ser um missionário no tempo de hoje, à luz do Evangelho, à luz do que a igreja pede, atendendo esse pedido do Papa Francisco também de ser uma igreja em saída. Então vamos falar sobre essa missionaridade da igreja. Maravilha, gostei, vamos falar. Quando o Papa Francisco assumiu, 2013, uma das primeiras coisas que ele falou foi isso: igreja em saída, ser uma igreja em saída. E analisando essa frase do Papa, igreja em saída, a gente vê que tem uma redundância aí. Porque ser igreja é estar em saída. A palavra igreja quer dizer encontro, sair de si, sair do seu comodismo, sair do seu prédio religioso e ir ao encontro do outro. Eu só sou igreja quando eu vou ao encontro das pessoas. Isso é ser igreja. Aí quando o Papa fala igreja em saída, é uma redundância. Porque para ser igreja, tem que ser em saída. É como se falasse assim, tem que subir para cima, tem que descer para baixo. Mas subir só pode ser para cima, descer só pode ser para baixo, e ser igreja só dá para ser em saída. Aí você fala assim, mas o Papa é burro, não sabe disso? Não é que o Papa é burro. Ele está chamando atenção para o verdadeiro sentido de ser igreja. Ele está criando uma redundância para nos mostrar o que é ser igreja, lembrar, né? Lembrar aos católicos do mundo inteiro o que é ser igreja. Porque igreja não é um prédio, Tiago. Isso aqui tem que estar claro na cabeça das pessoas. Igreja é muito mais do que um prédio que você entra lá aos domingos. Igreja é um estilo de ser. Igreja é um modo de viver. Igreja é como você lida com as pessoas. O Catecismo da Igreja Católica faz uma distinção interessante de igreja com I maiúsculo e igreja com I minúsculo. Você sabia dessa? Não sabia. O Catecismo faz essa diferenciação. Quando o Catecismo fala igreja com I minúsculo, ele está falando do prédio. Legal. Quando ele está falando de igreja com I maiúsculo, ele está falando das pessoas. Então, o que é a verdadeira igreja? Não é o edifício. É quem participa ativamente da vontade das palavras de Cristo. Então é um erro quando eu digo assim, hoje eu não fui à igreja, por exemplo. É um erro porque a pessoa está limitando a igreja ao prédio. Ela pode dizer, hoje eu não fui ao templo, tá certo? Ou hoje eu não fui à igreja com I minúsculo, também está certo. Agora, o conceito de igreja na sua plenitude é muito maior do que o prédio para eu frequentar. O conceito de igreja com I maiúsculo é quem eu sou. Então, eu posso dizer, hoje eu não fui uma igreja, porque hoje eu não pratiquei o amor, um exemplo. Porque a igreja sou eu, igreja com I maiúsculo sou eu. E uma outra interessante, prédio religioso, templo, que a gente chama de igreja, e o catecismo chama de igreja com I minúsculo, os primeiros cristãos não conheceram isso, você sabia disso? A primeira igreja, templo, prédio, só foi surgir 380 anos depois de Cristo. Jesus, os apóstolos, Maria, os primeiros cristãos não conheceram prédio religioso, mas eles conheceram igreja, porque igreja é aquilo que você é.
Interessante. Não quero fugir do assunto da questão de ser missionário e tal, e a gente entender. Mas só nesse contexto de 380 anos, como que o Papa liderava a igreja se não existia essa questão física de templo? Como que os primeiros papas conseguiam fazer essa liderança? É uma liderança muito diferente da que é hoje. Hoje a liderança do Papa se dá através de um Estado, que é o Vaticano, um país, e ele tem status de um chefe de Estado. Além disso, ele é a referência da igreja, então, através dos seus documentos, através das redes sociais, dos meios de comunicação, a palavra do Papa vai ecoando. Obviamente, lá no início não era nada disso. Era uma referência, mas não tinha esse status governamental que se tem hoje, nessa hierarquia e organização. Até porque toda essa estrutura organizacional da igreja que a gente tem hoje vai só vir depois, quando o Império Romano adota a fé cristã como fé principal, né? Fé do governo do Império Romano, fé oficial do Império Romano, e aí começa a se estruturar a igreja a partir da estrutura do Império Romano. Antes, você tem os apóstolos, você tem os sacerdotes, os bispos, mas não na estrutura hierárquica que tem hoje, porque essa estrutura, esse modelo de hierarquia vai surgir depois, herdado do Império Romano. Então, isso é séculos depois, né? Você vê, por exemplo, os cardeais. O que são os cardeais? Os cardeais são os senadores romanos. O Papa é o imperador romano. Aquela mitra que o bispo usa, aquele chapéu pontiagudo em cima, aquilo era do imperador romano. A mitra era algo que o imperador romano usava. Então, quando a Igreja Católica se torna a religião oficial do Império, aí essa estruturação do Império Romano vai ser adotada na Igreja também. Mas isso é coisa de séculos. Entendi. Interessante, né? A gente conhecer também essa parte mais histórica da igreja. Inclusive, O tempo é o pai do conhecimento. Se você conhece o tempo, tá, aqui a gente está falando isso, conhecer aqueles tempos. Sim, inclusive alguns irmãos protestantes, até aqueles que são mais estudados também dentro da teologia, dizem que foi essa junção com o Império Romano que diferenciou a igreja primitiva, que seria a que realmente estava fixado no que Jesus deixou, e depois que se tornou oficial do Império, se corrompeu, e aí se deixou de ser a igreja primitiva, e aí criou-se a igreja católica, né? Como rebater essa situação, Carlos? Ou é isso aí mesmo? Você vê, Tiago, que eu procuro ser muito sério e muito histórico nas minhas posições. E quando nós somos católicos e olhamos para a história da nossa igreja e só queremos passar pano em tudo e dizer que tudo está maravilhoso, não é uma atitude honesta, coerente. A atitude honesta, coerente, é a atitude de um profeta. O profeta vê e fala o que está certo, o que está errado, usando como peneira o Evangelho. Então, veja bem, foi bom para a Igreja Católica ter se envolvido com o Império Romano, a Igreja passar a ser a religião oficial do Império? Foi bom e foi ruim, como tudo na vida. A gente está diante sempre da árvore do bem e do mal. Ela não é árvore nem do bem, ela não é árvore nem do mal. Ela é árvore do bem e do mal. Deus olhou para ela e viu que era bom. Eva olhou para ela e viu o pecado. A gente está sempre nessa. Então, tudo é bom e tudo é ruim ao mesmo tempo. A vida é assim. A história da Igreja Católica ter se envolvido com o Império Romano foi bom, porque deu à Igreja Católica a estrutura e a capacidade de penetrar pelo mundo inteiro, como ela fez. Isso foi bom. Ao mesmo tempo,
gerou corrupção. Em uma boa fase daquele início, muitos se tornaram cristãos, católicos no caso, não é por conversão, é por conveniência. Tinham descontos impostos. Entende? Então, muitos padres, bispos, que tinham suas dificuldades enormes para levar o evangelho, começaram agora a ser apoiados pelo Império Romano e ter descontos em obrigações, em ter pagamentos mais vultuosos, porque muitos acabaram trabalhando para o Império Romano. Então, eu sou um padre aqui, eu tenho uma comunidade de 100 fiéis, agora eu não meto mais a paulada no Império Romano, eu agora apoio o Império Romano, porque o Império Romano está me apoiando. Houve tudo isso, Tiago. Tudo isso houve, infelizmente. Então, isso foi bom ou isso foi ruim? As duas coisas, né? A gente vive sempre nessa dicotomia, onde o que vai prevalecer sempre é o nosso caráter, é o nosso senso de ser cristão, ser do Evangelho. É interessante que isso vai de encontro também, que a gente já falou aqui em episódios aqui, que você perde a questão de ser o profeta, né? De você denunciar. Claro. Quando Quando eu me abraço fanaticamente a qualquer coisa, eu perco os olhos da cara. Eu tiro a condição de olhar as coisas e até fazer uma crítica que seja construtiva para as pessoas melhorarem. Certo. Se eu abraçar fanaticamente a Igreja Católica e disser que tudo está certo e passar pano para tudo, eu estou atrapalhando a Igreja. Porque por uma fala profética minha de denunciar o que está errado, se eu deixo de fazer e ninguém faz, as pessoas se enchem cada vez mais de vaidade, Tiago. É muito importante ter a palavra crítica, com respeito, com educação, bem fundamentado, não criticar por criticar, criticar e trazer soluções, tudo isso é importante, mas nunca se calar, porque aí você deixa o seu profetismo de lado. Quer ver uma coisa interessante? Não tem os monastérios, não tem os eremitas, aqueles que vão morar no deserto. Santo Antão, por exemplo, foi morar no deserto. Por que tinha isso? Sabe de onde nasceu isso? Não. De pessoas que não concordaram com a Igreja Católica ser apadrinhada pelo Império Romano. Como eles não estavam de acordo com aquilo, se refugiaram no deserto. Começou aí a prática do eremitismo católico, daqueles santos do deserto, que se afastam daquele centro que virou um centro de poder e foram para lá. É o mesmo fenômeno que aconteceu com o pessoal que vivia no deserto na época de Jesus, os essênios. Já ouviu falar desse grupo, essênios? Não. Era um grupo de judeus que se refugiou no deserto. João Batista provavelmente foi criado por eles, no deserto. E eles montaram uma comunidade no deserto da Judéia, porque eles viram o templo de Jerusalém se corromper, e aí eles se separaram do templo e foram morar no deserto. Interessante, né? Muito interessante. São profetas, são pessoas que não concordam com abusos de poder e não estão de acordo. Que interessante, cara. E isso daí é muito, muito bacana a gente conhecer, né, e saber o que aconteceu. Como você falou, é o tempo, né? A gente olhar hoje toda a história da igreja e trazer para a nossa realidade, saber que a nossa fé não surgiu do nada, né? Muita gente lutou para que a gente chegasse aqui, e com erros, acertos também, né? Sobre essa questão de ser missionário, Carlos, qual é a forma certa de ser um missionário hoje, né? Existe uma forma certa de ser um missionário hoje? O que a igreja pede para o cristão que
talvez quer falar de Jesus, quer pregar o evangelho, a Igreja Católica enxerga essa questão de ser missionário de que forma? Por quê? Eu trago essa pergunta. Santa Teresinha, ela é considerada a padroeira das missões, mas ela não viajou para lugar nenhum do mundo, Não né? foi lugar nenhum. Ficou dentro do Carmelo, dentro do Aham. convento, rezando pelos padres, pelos sacerdotes, mas ela é considerada a padroeira das missões. Isso Então, aí. o que a gente pode entender que é o nosso papel nesse sentido? Olha que interessante. No finalzinho do Evangelho de Marcos, último capítulo, Jesus diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Você sabe que tem um erro de tradução aí das Bíblias? Não sabia, ué. Toda a Bíblia, pode abrir sua Bíblia aí, Marcos, lá o último capítulo, lê o último capítulo de Marcos. Se não me engano, deve ser Marcos 15, 14, por aí. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando você vai ver no grego, porque o texto foi escrito em grego originalmente, a ideia não é ide, a ideia é indo. Vamos ver a diferença? A diferença é a seguinte: quando eu digo assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, eu estou falando de uma coisa pontual. Eu vou sair daqui de casa e vou lá pregar o evangelho. Eu vou sair daqui da minha igreja e vou lá pregar o evangelho. Ide, então eu estou numa missão pontual. Quando isso é trocado por indo por todo mundo, modificou tudo. Porque se eu estiver andando, indo para a padaria, eu estou pregando o evangelho. Indo para o meu trabalho, eu estou pregando o evangelho. Indo para a faculdade, eu estou pregando o evangelho. Entende? Deixa de ser uma missão pontual, ide, eu vou lá fazer isso, para ser algo que eu faço todo dia, enquanto eu estou indo pelo mundo. Então, ser missionário não é apenas o ide, não é apenas ter uma missão, agora eu vou tirar 15 dias, vou lá para a África pregar o evangelho. É bonito isso, mas não é só isso. É indo por todo o mundo. Por onde eu estiver indo, eu vou pregando o evangelho. Essa é a primeira coisa. A segunda, o que São Francisco de Assis disse? Pregai o evangelho. E se precisar, use palavras também. O que São Francisco estava indicando? Que o modo principal de pregar o evangelho não é falando. O modo principal de pregar o evangelho é sendo. Então, indo por todo mundo, eu vou pregando o evangelho no meu modo de ser. Aí fica lindo. Agora, quando você entende que pregar o evangelho é fazer uma falação no ouvido de alguém, é chato. Ninguém suporta. Quando você acha que pregar o evangelho é ir batendo de casa em casa, chamando as pessoas para participarem de uma reunião, vai ter uma reunião ali religiosa, vamos lá. É pouco. Não convence ninguém. Todo mundo está vendo que o seu interesse é encher a igreja. Não é pregar o evangelho. Então, quando a gente vai na essência, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Que é eu indo por todo mundo e que sou eu vivendo o que eu tenho que viver. Não é só uma fala que eu tenho que repetir no ouvido das pessoas para fazer as pessoas frequentarem um determinado lugar. É muito mais que isso. Então a gente pode ver que esses pregadores de rodoviária, os testemunhos de Jeová que vão na casa das pessoas, pegam esse id realmente dessa forma pontual. Pontual, né? Eu vou lá fazer isso. Quando na verdade é indo. É onde eu estiver indo. Eu vim aqui para estar no seu estúdio, Tiago. Eu já tive aqui embaixo, quando eu parei o carro, veio um rapaz com um caminhão, pediu para eu chegar para frente, porque ele ia parar o caminhão. Ali foi um modo de evangelizar ele. Porque como é que eu atendi o pedido dele? Eu atendi com carinho, com compreensão do que ele precisava? Ou eu disse, tá bom? Ou eu disse, não, agora não dá. Como é que eu tratei ele? Uhum.
Eu estava indo para o estúdio de podcast. E ali indo, eu pude, no meu modo de ser, parecer com Cristo ou não para Ele. Entendi. Então, nesse sentido, quando a gente pega aquela passagem da Bíblia não vou lembrar agora a nomenclatura certinha, mas você vai entender a passagem, né? Eu acho que é o samaritano que estava jogado na beirada da estrada, que tinha sido espancado. Não, o samaritano foi o que salvou o homem caído. O homem caído não tem nacionalidade. Ele é um pagão. Não se sabe. Não se sabe. A história é contada de modo para a gente não saber quem ele era. Depois a gente pode contar isso. A gente está nesse lugar, então, né? Mas o homem tá lá caído e aí passa lá os doutores da lei, os levitas e tudo mais, e todo mundo tinha seu compromisso com Deus e ninguém olha para aquele homem. E aí o samaritano, no caso, passa e acolhe e vai lá, cuida das feridas e tudo mais. Então, podemos entender nesse sentido, trazendo para a nossa realidade, que o indo pregar seria justamente essa cena que o samaritano estava indo para algum lugar e ali ele vivenciou o evangelho. Seria exatamente isso? É no seu dia a dia, onde você estiver indo. Porque senão cria na cabeça das pessoas uma divisão. Bom, dia tal eu vou lá pregar o evangelho. Mas até que chega esse dia tal eu vou vivendo como eu tenho que viver. Aí ele xinga o pessoal no trânsito, ele buzina para todo mundo, ele quer ultrapassar todo mundo. Alguém fala alguma coisa com ele na rua, ele não dá a mínima. Vem um rapazinho vender um pacotinho de paçoca para ele no trânsito, ele fecha o vidro, faz só assim para todo mundo, não quer saber. Aí, dia tal, ele vai lá pregar o evangelho. Você entende como é uma maluquice, Tiago? Não tem sentido. Ou você vive aquilo indo na vida, no dia a dia, ou você não saia da sua casa para dizer que está indo pregar o evangelho, que é um absurdo, é um contrassenso. Você não está indo pregar o evangelho, você está indo pregar doutrinação na cabeça das pessoas, para as pessoas frequentarem o lugar que você frequenta. É verdade. Uma coisa, o Papa Francisco disse isso, uma coisa é pregar o evangelho, a outra coisa é fazer proselitismo. O que é proselitismo? Proselitismo é quando eu faço uma pregação com o objetivo de colocar você dentro da minha igreja. Isso é fazer proselitismo. Eu não tenho nenhum interesse de fazer o bem a você com a minha pregação. Eu tenho interesse em trazer você para cá. Isso é proselitismo. Isso é horroroso. O Papa Francisco falou, não façam proselitismo. Sejam missionários, levem o evangelho, a paz, a liberdade de consciência, o amor, a misericórdia, a justiça. Isso é ser missionário. Agora, vamos fazer uma missão aqui na paróquia. Vamos. O que nós vamos fazer? Vamos bater de porta em porta para o pessoal vir frequentar uma missa que nós vamos fazer. Isso é proselitismo, isso não é nada de evangelho. Isso não tem nada de missionário aí. Inclusive, Tiago, você sabe que eu dou curso bíblico há 23 anos. Embora eu tenha 28 anos de idade, eu dou curso bíblico há 23. É um jovem prodígio. É um jovem prodígio. Eu sempre disse, nesses anos todos, gente, para com a hipocrisia. O pessoal já ficava doido comigo lá, desde antes. Para com a hipocrisia de querer sair, bater na casa dos outros, para os outros virem para a igreja. Por que é hipocrisia, Tiago? Porque todos os meses vem gente na nossa igreja bater na nossa porta e a gente não acolhe. Todos os meses vem famílias que não frequentam a igreja quererem o batismo para um filho, para um sobrinho. Eles estão vindo, não é a gente que está indo buscar. Eles vêm. E como é que eles são tratados nas paróquias? Não em todas, mas em uma boa parte. São tratados como se trata uma pessoa na fila de uma prefeitura. Tá, batismo vai ser dia tal, você tem que frequentar o curso tal, você tem que pagar a taxa tal, você tem isso, você tem aquilo, não pode aquilo, tem que ser isso. Aí, você vai bater na casa dos outros, vai lá na minha igreja. Não, tudo errado.
Enquanto a gente não souber acolher as pessoas que já vêm por conta delas, a gente vai atrás de outras? Não. Tô contra isso aí, Tiago. Sempre fui contra. Eu falo isso há 23 anos. Nunca mudou nada, mas continuo falando. É porque eu acho que as pessoas não ligam uma coisa na outra, né? Não, É tudo, esse que tudo é o problema, separado. né? São departamentos diferentes. Uma coisa é sair para evangelizar, outra coisa é o modo como eu trato o outro. E está tudo errado, é tudo uma coisa só. Sim. Infelizmente, e aí eu vou usar a mesma expressão do Carlos, não são todas, são algumas, uma boa parte, elas fazem um esforço danado de trazer as pessoas para a igreja. Sejam pessoas que não são convertidas, né, não frequentam nada, ou pessoas que já frequentaram, pararam de frequentar, e eles vão lá, tenta trazer de volta. Aí a pessoa ingressa novamente na igreja, começa a fazer algum trabalho dentro da igreja e começa um negócio chamado inveja, que é uma coisa desgraçada dentro da igreja que se torna fofoca. E aí você destrói a vida da pessoa. Sim. Porque você faz um esforço danado para a pessoa também voltar a participar da igreja. Aí quando ela volta, se esquece todo aquele encanto de retorno e você começa a criticar, né? Começa a colocar vários defeitos, vários problemas, várias burocracias, né, em cima dessa pessoa, que a pessoa desanima de vez. A pessoa era mais feliz sem frequentar. A pessoa era mais A feliz sem vida dela era frequentar. mais em paz. Exatamente. Agora ela assumiu uns cargos e está todo mundo criticando e uma confusão danada. Para que isso? Qual o sentido disso, Tiago? Eu te pergunto. Nenhum, né? Nenhum sentido, é loucura. Então, ou a gente é igreja de verdade, ou a gente é só frequentador de prédio religioso. Tem que escolher o que é. É verdade. E isso é uma missão muito... Aí, falando de missão novamente, né? Mas é uma missão muito interessante para quem já está na igreja hoje, por exemplo. Você participa de alguma pastoral ou somente frequenta a missa. Quando alguém for visitar a igreja, for participar de uma missa, participar de algum encontro, não é para ficar julgando a pessoa. E agora quer dar uma de santo. Voltou porque só pode ter feito uma coisa muito grave. Agora quer dar uma de santo. Se julgando melhor porque ela está ali antes do que aquele que está começando agora. Então, eu vejo, Carlos, até participando ativamente da igreja, né, de forma de movimento, de pastoral, que isso é um problema dentro da igreja, das pessoas se julgarem melhores do que as outras e isso acabar repelindo, afastando as pessoas de até voltarem a frequentar a missa, grupos, pastoral, porque é um julgamento excessivo. É um julgamento quando você volta, é um julgamento quando você fica, é um julgamento quando você assume responsabilidade, é julgamento quando você enche o saco e quer chutar o balde e vai embora, aí julga, eu não falei? Você sabe, Tiago, que negócio de igreja sempre foi complicado. Paulo, é sério, Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos, tem a igreja de Roma, né, os cristãos em Roma, e ele está escrevendo essa carta para eles. Nós estamos estudando esse ano 2024, versículo por versículo, então eu estou craque na carta de Paulo, aos Romanos. Ele vai escrever na carta do início ao fim, tentando resolver esse problema que você falou em Roma. Porque em Roma, dentro da igreja, tinha dois grupos. Tinha o grupo dos judeus, religiosíssimos, cumpridores da lei de Moisés, de todas as tradições judaicas, e tinha um outro grupo, que era o grupo dos romanos, pagãos, que não conheciam nada de Antigo Testamento, nem de lei de Moisés, nem de nada disso, mas que estavam conhecendo Cristo agora. Rapaz, o pau quebrava lá. Os judeus religiosos, querendo impor aos romanos as práticas da lei de Moisés, que eles nunca tinham ouvido falar. Já os romanos, criticando os judeus. Ou seja, era uma confusão, uma fofoca, uma brigalhada. E Paulo passa a carta de Romanos todinha discutindo isso. No capítulo 1, Paulo senta a cacetada nos romanos, pelo estilo de vida deles. No capítulo 2, ele senta a cacetada nos judeus,
que por terem o Antigo Testamento na mão, a lei de Moisés, se achavam melhores que os romanos. Aí chega no capítulo 3, Paulo fala assim, ó, já falei mal dos romanos, já falei mal dos judeus, e agora eu vou dizer o quê? Que todos pecaram, todos somos pecadores e todos necessitamos da glória de Deus. E ele começa. Aí a carta é linda, porque ele vai mostrando que você não pode julgar o outro, você não pode se achar melhor que o outro, porque o outro é pecador e você também é. Então você vai vendo, pela história que Paulo conta em Romanos, como é atual e como esses mesmos problemas são replicados hoje, dentro das igrejas, das paróquias, das capelinhas, dos pequenos grupos. Eu recomendo, sinceramente, que vocês leiam a carta de Paulo aos Romanos. Se você for aluno da Bíblia Mais, acessa a Bíblia Mais, tem lá, carta de Paulo aos Romanos, versículo por versículo. 1 ano de estudo detalhado, para você ver o que é uma confusão dentro de igreja e para você ver que nada disso é a proposta de Cristo. Incrível. Isso daí é uma baita de uma aula mesmo, né? Que a gente precisa entender como lidar, né? Isso é importante. E, Carlos, como que a igreja deve enfrentar os desafios, né? Como nós, na verdade, como cristãos, e a igreja com I maiúsculo, né? É enfrentar esses desafios de ir até as pessoas que estão mais necessitadas hoje, né? Não para pregar, vai na missa, ou se ela quiser ir, beleza, mas ir de encontro a essas pessoas mesmo, trazer dignidade para essas pessoas, trazer uma oportunidade de conhecer o evangelho, conhecer o perdão e, enfim, quais são os desafios que hoje a gente deve superar para que a gente consiga realmente fazer o que Jesus pediu, né? Para que a gente vai indo e pregando o evangelho e também indo de encontro a essas pessoas mais necessitadas. Eu conheci uma experiência de uma paróquia que distribuía a cesta básica todo mês, né? Como a maioria das paróquias faz. Só que tinha o seguinte, o cadastrado para receber a cesta básica tinha uma carteirinha. Lá, velho. E ele só podia receber a cesta básica no final do mês se tivesse assinatura de presença nas missas. Igual catequese. Igual catequese. Então o cara chegava já humilhado, porque você recebeu uma cesta básica, já é uma humilhação. Ele chegava humilhado com aquela carteirinha para o padre, um ministro, alguém lá da cúpula, da corte real, assinar para atestar que ele esteve na missa, porque senão ele não recebia a cesta básica no fim do mês. Eu vi isso, Tiago. Tinha alguém que falava, meninos, eu vi. Não lembro quem falava isso. Eu vi isso. Isso é de uma humilhação. Isso é de um deboche com as pessoas terrível. Primeiro, Tiago, uma pessoa que recebe uma cesta básica, qual é a condição social dela de botar uma roupa? É baixíssima. E você sabe que as igrejas, geralmente, são para pessoas de classe média ou um pouco abaixo. Agora, não são ambientes para pessoas que passam fome, Tiago. Pessoas que passam fome não se sentem bem frequentando um ambiente onde as pessoas têm uma roupa organizada para ir à missa. Eu estou falando bobagem aqui? Não. Não é assim que se organiza alguma coisa, não é assim que se pensa. Você vai abrir uma lanchonete numa rua, um exemplo. Você tem que ver qual é o estilo do público que passa aquela rua. Se você puser uma lanchonete muito chique, num ambiente onde as pessoas são mais humildes, elas não entram. E elas não entram por quê? Porque elas não se veem naquele ambiente. É só você entender um pouquinho de mente humana, de comportamento humano, de psicologia, de neurolinguística, que você, é sim, eu estou afastando meu público porque aqui é chique demais
E o pessoal que passa aqui não é dessa classe, não é desse modelo. É óbvio. Agora, eu não vou abrir em São Paulo, num lugar chique, na Barra da Tijuca, no Rio, em Morumbi, em São Paulo, uma lanchonete de beira de rua, de coisa simples, que eu também não vou ter público. Por que eu estou dizendo isso aqui? Isso é marketing, isso é comunicação, você sabe disso. Porque as nossas igrejas não estão prontas para receber essas pessoas que passam necessidade. Elas não se sentem bem ali. Não é um ambiente adequado para elas diante do modo como nós, na maioria, nos vestimos numa missa. Estou falando errado, Tiago? Hã? Não, é porque, enquanto você está falando isso, cara, me veio a lembrança aqui de doideira, tá? É muito parecido com essa questão aí da anotação aí para receber a cesta básica, que é fazer a missa em especial para as pessoas assistidas pela pastoral social. Então, aí que eu ia voltar nisso. Aí você obriga o sujeito, que já não tem o que comer, a frequentar um lugar onde as pessoas têm uma outra classe social muito acima da delas. Isso é humilhação em cima de humilhação, Tiago. Isso não tem nada de evangelho nisso. Verdade. Então você tem que primeiro cuidar dessas pessoas no ambiente delas, ajudá-las a evoluírem financeiramente, ensinar profissões, ensinar a construir um currículo, ajudar essas pessoas socialmente para que elas consigam estar em outros ambientes. Eu estou esperando as críticas que eu vou receber aqui, por conta do que eu estou dizendo. Mas é a realidade. Então, nesse sentido, caraca, a gente vai entrar num assunto agora. Meu Deus. O interessante é que o Tiago prepara a pauta, a gente não combina nada. Não. Aí eu acho que eu estrago a pauta dele todinha. Não, mas tá dentro de ser missionário também. Tá, não, né? Não tá, Tá não, bom. não tá longe disso, não. Mas aí tá a importância também de você levar a celebração eucarística, ou até a celebração da palavra, aonde eles estão. Aí você chegou num ponto legal. Porque uma coisa, Tiago, é eu ter a minha paróquia central, a minha matriz, igreja matriz central, na praça principal do bairro, da cidade, que eu atraio ali as pessoas de maior condição. Outra coisa é eu fazer o seu Zé lá do interior ou lá da periferia atravessar a cidade para frequentar ali. É uma judiação. Jesus não ficou em Jerusalém. Jesus foi para Galiléia, aonde tinham as pessoas sem condição de cumprir o que o templo de Jerusalém exigia. A crítica que os fariseus faziam porque eles não lavavam as mãos, lê lá Marcos 7. Os fariseus estão criticando porque comem sem lavar as mãos. Eles não lavavam as mãos porque eles não tinham água, porque eles não tinham estrutura que os fariseus na cidade grande tinham. E Jesus vai e come sem lavar as mãos também. Aí eles criticam Jesus, porque esse lavar as mãos, só um parênteses, não era questão de higiene, era questão religiosa. Se eu pegasse um alimento com as mãos impuras, o alimento ficava impuro, eu comeria, ficava em pecado. Era superstição religiosa. Jesus vai e come sem lavar a mão. Está lá em Mateus 7. Por quê? Porque Jesus não ficou dentro da matriz paroquial lá em Jerusalém, venham aqui. Ele foi lá. Eu fui criado com um padre chamado Padre Paco, um espanhol. Eu entrava com ele dentro de uma Kombi, a gente subia no alto do morro, chamado Alto de Olaria. Ele pedia na casa uma mesa, botava a mesa na rua e celebrava a missa. Na rua. E vinham os bêbados, abraçavam ele.
Aí você me diz, Tiago, o que é isso? Isso é ser igreja ou não? Com certeza. Pois é. E se a gente aprofunda esse assunto em questão até de missionalidade, e a gente olha para a realidade, por exemplo, da Amazônia, aonde que o padre vai uma vez por ano para Tem poder... lugar que leva 2 anos. Então, de 1 a 2 anos para o padre poder ir, a gente tem uma carência muito grande dessa chegada realmente da igreja, né? Da igreja estar ali presente. A gente que mora na região sudeste, a gente não tem noção nenhuma do que é a falta da presença da igreja, né? Que é onde a gente vai ter uma paróquia. Claro. Friburgo, você tropeçou caindo numa igreja, né? Então tem uma igreja uma do lado da outra. Agora, tem ambientes que não tem igreja, não. Exatamente. Eu, durante uns 3 anos da minha vida, do ano 2000 a 2003, eu fazia catequese e celebração da palavra, eu tinha 18 anos, numa zona rural, que o padre ia uma vez por mês. Uhum. Então nos domingos que ele não ia, eu ia. Aí eu celebrava, fazia a celebração da palavra, dava catequese, visitava as casas. Eu já fiz isso. Legal. Por quê? Porque não tem aquela música, o artista vai onde o povo está? Sim. A igreja tem que ir onde o povo está. Não é a igreja virar um prédio estático e quem quiser que vá lá. Isso não é igreja, Tiago. Nunca foi. Jesus não fez isso. Interessante. Esse ano eu tive uma experiência que nunca tive, né? Foi a primeira vez. Eu sou MEP, né? Ministro Extraordinário da Palavra. E na Sexta-feira Santa desse ano a gente fez uma celebração da palavra numa comunidade distante. Enquanto, né, a grande maioria foi para a Matriz, né, para participar da celebração da paixão, o padre, aí fazia a procissão do Senhor morto e tudo bonito, né? E é bonito realmente a celebração. Nós fomos lá na comunidade fazer a celebração da palavra para um povo que não tinha carro, não tinha como sair de lá para ir para a Matriz, né? Se não tivesse, eles não iam fazer nada. Eles iam, no máximo, botar na televisão para poder ver na televisão. E quão bonito que foi, sabe, de estar com aquele povo lá. Tinha umas 15 pessoas dentro da igreja, mas numa simplicidade tão grande, com uma devoção tão grande, né, com um carinho muito grande de estar celebrando, sabe, a paixão do Senhor, e ali, perto da casa delas, né? Então, foi, na minha trajetória como católico, como cristão, foi uma das coisas que marcou, assim, na minha vida, de estar ali, né, celebrando junto com eles, longe, né, da multidão das pessoas. Tinha 15 pessoas ali, mas eu sinto que é como se eu tivesse participado realmente do sacrifício de Cristo, é aonde que ele gostaria de realmente estar, né? De ir de encontro a essas pessoas. E você citou a parábola do bom samaritano. Eu acho aquele texto um dos mais sensacionais da Bíblia, porque tem uns detalhes ali que são fantásticos. Uhum. Primeiro, que quem passa na estrada é um sacerdote e um levita vindos do templo de Jerusalém. Porque Jesus conta que é da estrada que vai de Jerusalém para Jericó, é uma estrada de 27 quilômetros, perigosíssima até os dias de hoje. Até os dias de hoje tem assalto lá. E eles estão descendo, o sacerdote e o levita descendo do templo. O sacerdote, ele passava 15 dias servindo ao templo. Era o tempo de turno dele. E a maioria deles morava em Jericó. Então, Jesus está contando que um sacerdote serviu o templo 15 dias, terminou todos os seus ofícios, as suas cerimônias, agora está indo para casa. É isso que está acontecendo ali. Aí encontra um homem caído. O sacerdote passa, tem toda uma explicação, mas não vou entrar agora. O levita passa também. Quem para? Um samaritano. Um samaritano que era proibido de entrar no templo de Jerusalém. Os samaritanos eram proibidos. Então, quer dizer, o sacerdote e o levita que passaram 15 dias com cerimônias no templo, ignoraram o homem. O samaritano, que era proibido de entrar no templo pelos judeus, por causa da briga religiosa e política que eles tinham,
esse parou. Essa parábola só aí já é uma afronta aos judeus fanáticos daquele tempo. É como se eu disser que um padre ignorou o que Jesus falou e um ateu acolheu o que Jesus disse. É uma comparação assim. Entende? Tá bom. Esse samaritano, Jesus conta na parábola, o que ele derrama sobre a ferida do cara? Azeite. Azeite e vinho. Azeite e vinho. Mas azeite e vinho, Tiago, não são elementos de primeiros socorros. Não. Por que botou azeite e vinho na Eu ferida? nunca entendi isso. Então você vai entender agora. Verdade. Azeite e vinho eram os elementos litúrgicos do templo de Jerusalém. Azeite e vinho era o que os sacerdotes utilizavam nas cerimônias. Quando Jesus diz que o samaritano, no meio da rua, derramou, e a palavra é até uma palavra litúrgica, deitou o azeite e vinho sobre as feridas, Jesus está dizendo que a verdadeira cerimônia aconteceu ali na rua. Não foi lá no templo de Jerusalém. No templo de Jerusalém, eles fizeram cerimônias. Agora, o verdadeiro culto a Deus aconteceu ali, na ferida daquele homem caído. E feito pelas mãos de um cara que nem podia entrar no templo de Jerusalém. Só que ele fez a vontade de Deus. Aí eu te pergunto, Tiago, para Jesus, aonde está a igreja? Presa dentro de um templo? Ou é quando essa igreja se alimenta no templo da palavra e sai para viver a vida e ajudar quem precisa? Não é forte isso, Tiago? Demais, cara. É. Demais. É porque uma coisa não anula a outra, né? O problema é que as pessoas elas querem se prender tipo dentro de uma redoma, né? E ficar só ali. Não, né? fazer a vontade de Deus é estar lá. Quando eu saio de lá, eu estou na minha vida normal. Não, filho. Tudo é a vontade de Deus. Você está lá no templo, para quê? Para se abastecer da palavra, dos sacramentos. Para quê? Para sair e viver isso fora. Para quem precisa. Com misericórdia, com compaixão, com bom ânimo. É isso. É simples. É simples. É tão simples que as pessoas têm dificuldade de entender pela simplicidade que é. Porque tem que ser tudo misterioso, tem que ser tudo com segredos. Outro dia uma senhora me escreveu para participar do curso. Eu quero conhecer os segredos da Bíblia. Eu falei, não tem segredo nenhum. Por quê? É nessa ideia de mistério, de segredo, de coisas que eu não posso compreender. Só que quando você vê o Evangelho, Jesus não tratava assim nada. Tudo claro. Tudo claro, tudo prático, tudo do dia a dia. É, seu Carlos. É, Tiagão, esse podcast tá bom ou não tá? Tá ótimo, Pois cara. é. Tá ótimo. Você que está assistindo, anota aí um comentário do que você está achando. Pode discordar também, por favor. Caramba, cara. Eu acho que a gente teve um insight, né? A gente pode usar essa nomenclatura que o pessoal gosta de hoje em dia, muito grande sobre o ser missionário, porque realmente a visão quando você fala de missionário é justamente essa, de você pegar tudo que você tem e ir para um lugar distante, ou botar uma pastinha debaixo do braço e sair falando de Jesus, né? Hoje os mais modernos também têm aí uma caixinha de som e vai para o meio da rodoviária e falar botar que medo Jesus, nos outros. botar medo nos outros, como a gente já falou aqui. Mas você Isso tá trazendo não é missionário, isso uma é outra prosélito. parada, né, cara? Prosélito. Exatamente. Você tá falando uma parada que, cara, não é difícil, né? A dificuldade eu acho que tá em você romper o teu ego, né? Porque esse é o grande problema. Ih, Tiago, o ego é terrível. O ego, já que a gente falou sobre igreja, igreja é o oposto do ego. Porque enquanto eu tenho ego a ser cuidado, massageado, eu não consigo ser igreja. Eu só consigo ser igreja quando eu abandono meu ego. E aí é fantástico. Mateus capítulo 16. Tem tempo para contar essa? Tem. Essa é sensacional. Mateus capítulo 16 é quando Jesus fala de igreja. Quando ele fala para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Certo.
Aí o desenrolar disso é sensacional. Jesus termina de falar isso, Tiago. Pedro já dá uma bola fora danada. Eu sempre achei interessante essa passagem aí. Por quê? Jesus acabou de falar para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí Pedro se inchou com aquilo. Aí logo depois, tudo no capítulo 16, logo depois Jesus fala assim, olha, eu vou a Jerusalém, serei maltratado, serei perseguido, serei morto. Pedro, não! Deus jamais vai permitir isto, Senhor. Como se, aquelas palavras de motivação, né? Jamais! Deus não vai permitir sobre você. Eis que te digo. Eis que te digo. Eu determino. Pedro foi nessa. Todo vaidoso pelo que Jesus tinha dito antes. Aí Jesus vira para ele e fala assim, afasta de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço. Agora mesmo, Pedro era a pedra sobre a qual Jesus construiria a igreja. Não deu 10 minutos, virou pedra de tropeço. Por quê? Ego. Aí, para fechar, lá no versículo 24, 25, 26, Jesus fala assim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Pô, aí foi sensacional. Porque Jesus mostrou como o ego de Pedro tinha inflacionado ali. Ele falou, Pedro, você está pensando como homem, pensa como Deus. Nega a si mesmo, nega essa vaidade toda, esse ego todinho, para ser meu discípulo. E aí você vê que ele falou de igreja no início e falou de ego no fim. Falou de igreja e falou para rejeitar o ego, negar a si mesmo. Eu só consigo ser igreja se eu negar o meu ego. Eu só consigo ser igreja se eu rejeitar o meu ego. Se eu negar-me a mim mesmo. Esse negar-me a mim mesmo é negar o meu ego. Esse eu determino, eu mando, eu faço, como Pedro cresceu para cima de Jesus. E interessante que isso vai desde o leigo até o Papa. Todo mundo é. Um Papa cheio de ego, Deus me livre. Nós temos hoje um Papa, Tiago, que é o cara que tem o maior poder religioso da terra na mão dele. Você não viu aquele cara alterado, não, com ego, com eu mando, com eu digo. O pessoal até briga com ele, porque ele diz que está construindo junto a igreja, criou os sínodos para ouvir a igreja. Sim. Por quê? Porque ele não tem ego. Até... Já teve papa com ego. Sim. Bispo com ego, padre com ego, ministro com ego, catequista com ego. Aquela vontade de mostrar eu. O ego é eu, né? O eu. Não dá para nada disso tendo ego. Sim. O Papa Francisco, até quando ele é confrontado, ele responde de forma mansa, tranquila, né? E as pessoas tentam colocar ele numa saia justa de vez em quando, né? Você imagina como é que deve ser difícil. Eu não queria ser papa um dia. Você viu a bênção que ele deu pro Brasil no dia de Nossa Senhora Aparecida? Ele eu não sei se você chegou a assistir o vídeo. Ele gravou um vídeo, né, dando a bênção para o Brasil, dizendo que ele não ia poder estar aqui, né, no dia da padroeira, mas estava dando a bênção. Ele guardava Nossa Senhora no coração dele? Exatamente. E ele falou assim, que nós... vou parafrasear, né, não vou dizer exatamente, mas ele disse que nós temos que focar o nosso coração, né, em Jesus, pedir a intercessão da Mãe Aparecida e cuidar da natureza, das pessoas, do bem comum, cuidar da nossa terra. Que prega o evangelho. Né? E aí, vai ler os comentários? Não, é só crítica. É crítica porque eles querem, os comentários ao Papa Francisco negativos, são de quem não fala de missão, mas fala de proselitismo. Eu não posso falar de cuidar do outro, de cuidar da terra, de cuidar do pobre. Eu tenho que falar que você tem que frequentar aquele lugar, você tem que fazer tal coisa e participar de tal reunião. É proselitismo, que não tem nada a ver com ser missionário. Você vê que Jesus mandou 72 discípulos às cidades ao redor. Não tem essa cena? Jesus mandou 72 discípulos, eles foram. Ele estava na praia?
Hã? Ele tava na praia? Jesus? É. Não, que praia? Porque a cena do filme que mostra essa cena aí Ah. é como se estivesse na praia chamando um por um os 72 para poder É, enviar. Não sei, não porque sei. foi ali na Galileia, pode ser que esteja se referindo às beiras do mar da Galileia, né? Pode ser, pode ser. Mas veja bem, ele pega 72 discípulos, manda nas cidades vizinhas, eles irem pregar o evangelho. Quando eles voltam, eles estão sozinhos. Eles não trouxeram ninguém para o templo de Jesus. Eles foram lá nas pessoas, pregaram o evangelho e voltaram sozinhos. Não trouxe ninguém para estar dentro. E veja, eu não estou dizendo que é errado chamar as pessoas para a igreja, não é isso. Mas eu estou dizendo que isso é uma consequência do bem que você faz ao outro. Então eu não tenho que sair para pregar o evangelho com o interesse de encher a igreja. Tem algumas denominações protestantes que, inclusive, têm metas a serem atingidas. Sabia disso? Sabia. O cara tem meta. Uhum. Você tem que trazer 10 almas, 5 almas, 20 almas. Eu já trouxe 100 almas. É meta. Veja que os discípulos de Jesus vão e voltam sozinhos. Não traz ninguém, não. Porque vir alguém para o nosso grupo é vir porque eles viram aqui alguma coisa interessante. Viram um amor, viram uma sinceridade, viram uma verdade. Aí as pessoas vão vindo por atração, não por obrigação. Isso aí é um problema grande, Eu não vou falar nome de igrejas aqui. No último episódio acertaram, né? No penúltimo episódio, né? Eu falei da toalhinha, né? Aí nos comentários acertaram. Eu sei qual é a igreja, Eu falei, beleza. Mas tem igreja que agora tem sala VIP. Como assim? Sala VIP. Tipo assim, você tem o culto, né? Onde o povo fica embaixo. E aí tem os camarotes VIPs, onde você tem a água, porque você pagou mais dízimo? Exatamente. Existem hoje os cristãos VIPs, que o ambiente é climatizado, tem uma parada diferente, fica lá embaixo. E aí existem igrejas hoje que são frequentadas por pessoas famosas, por exemplo, artistas, né? Sim. Que não querem ser incomodados pelas outras pessoas, para não tirar foto, que é isso, que quando ela chega na igreja tem um lugar reservado para ela. Tá bom. Para ela é um bom negócio, né? Igreja no Brasil é um excelente negócio. Eu não vou falar qual a igreja não, mas a parede é preta, então... É bola de neve? Não é nem a bola de neve. Eu sei da bola de neve. Não é a bola de neve, não, é a outra lá, do pastor polêmico. Depois eu te falo. Tá bom, ele tem medo do processo. Ele tá com medo do processo. Não, o pastor é polêmico, então existem as filiais deles. Inclusive chegou em Friburgo recentemente essa igreja. Deve ser a Lagoinha que você tá falando. A Lagoinha é do Valadão, né? O Valadão que não leva o filho para a faculdade, manda não levar, ele leva. O filho dele está na melhor faculdade dos Estados Unidos, mas ele fala pro pessoal dele não botar filho em faculdade, porque senão vai perder o filho lá na faculdade. Doideira. Gente, pelo amor de Deus, e o pessoal gasta tempo ouvindo isso, né? Meu amigo. Não. É doideira, tá? É doideira. Mas é interessante que muitos católicos também se deixam seduzir por isso, porque tem outras igrejas que não chegam a essa questão de sala VIP, mas você chega na igreja, por exemplo, você já tem uma pessoa para cuidar do estacionamento, vai te mostrar onde você tem que parar o carro, tem a tua vaga, né? Com todo o conforto do mundo, né? E aí a gente na igreja católica mal tem lugar para sentar, né? Então, ainda mais para parar o carro, né? Pô, já é um luxo. Não é? Se arrumar um espacinho no banco já é um luxo, né? Mas é isso, cara. Infelizmente, estão transformando o evangelho numa parada comercial, como você falou, é lucrativo, né? De trazer conforto, bem-estar, né? Você se sentir bem aqui. Sim. Então é um negócio meio estranho. É uma comunidade. O Fernando Henrique, que foi presidente, ele é sociólogo. E uma vez ele falou uma coisa interessante, dizendo o seguinte: esse pessoal que se converte a esses tipos de igreja, eles estão geralmente em situação difícil na vida, abandonados, fase complicada, sem reconhecimento público, sem reconhecimento da família, estão em situação ruim, emocionalmente carentes. Aí eles passam a frequentar
essas igrejas, rapidamente, eles já têm um terno para botar, um lugar para eles irem, onde eles são chamados de irmãos. Ou seja, há uma mudança social para aquela pessoa. Aquela pessoa, socialmente, ela evolui. Porque agora ela anda com uma boa roupa, ela tem um cargo, ela é reconhecida por um grupo, tem um grupo que a acolhe, que a chama de irmão. Então, o cara que estava numa carência ou estava largado socialmente, agora ele tem um grupo onde ele faz parte, onde ele tem um status. Análise do ex-presidente Fernando Henrique. E o Fernando Henrique disse, isso aí é uma mudança social que a pessoa tem e por isso elas passam a frequentar esse lugar. E aí quando alguém diz, Tiago, assim, agora encontrei Jesus, muitas vezes o que ela encontrou foi um grupo que a acolheu. Um grupo onde ela se sente bem, onde ela é bem tratada, onde ela tem funções, onde ela tem certas importâncias. Ela encontrou um grupo. Mas aí ela diz a famosa frase, encontrei Jesus. A gente vai para os nossos comentários aqui no YouTube, mas eu acho interessante, já tem um tempinho já, eu estava um domingo em casa e tem um canal de televisão, que eu não sei qual é, que transmite o culto da Lagoinha para o Brasil inteiro, pelo canal da Parabólica mesmo, né? E eu parei lá, estava pulando o canal, eu fiquei assistindo. E eles fazem o culto como um show realmente, né? Como é televisionado também. Por exemplo, até os avisos que eles dão, não é nem uma pessoa que vai lá com o microfone e dá aviso, não. É tipo um filme mesmo que passa e tal. A pessoa fica encantada com não é aqueles aquilo. avisos de missa chato pra caramba, não. É um troço bonito. Não, é bonito, exatamente. É tipo assim, vai falar. Eu lembro agora, né, de cabeça, tinha um encontro para jovens, aí eles botam toda uma questão sonora, imagens bonitas, jovens felizes e tal, e faz um filme, uma chamada mesmo. Então, cara, pra quem tá lá, eu que tava assistindo de casa e trabalho nessa área, eu fiquei admirado pela qualidade que eles têm. Imagina quem está lá presente e tá dentro dessas condições todas que você falou, cara. Audiovisual, uma experiência de teatro, né? Uhum. De apresentação profissional. Eles estão caminhando muito para isso. Top demais. A gente tem que entender tudo, Você até quer ir para Lagoinha agora, né? Eu vou lá fazer uma visita. Lagoinha Quer Saber, vai ser o nome do podcast. Lagoinhas. Você que está chegando até agora nesse podcast, não deixa sua pergunta ainda, deixa aí a sua pergunta, que nós estamos de olho em tudo, beleza? E aí a sua pergunta poderá ser respondida aqui no nosso podcast. A Adriana de Jesus perguntou o seguinte: no capítulo 6 do Gênesis, fala que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e geraram filhos. Os gigantes habitavam a terra. Quem eram os gigantes? Os filhos de Deus e as filhas dos homens, quem são eles? Você sabe que isso é um texto muito antigo, talvez um dos textos, se não for o mais antigo, de Gênesis. Ele foi escrito antes de Gênesis 2, possivelmente antes de Gênesis 1. É um trechinho que depois, quando o Gênesis foi montado, ele entrou ali no capítulo 6. É uma história mitológica, que não é real, é um mito que é contado ali, e que esses gigantes de que fala Gênesis 6 têm algumas possibilidades. Ninguém bate o martelo sobre isso, mas tem a possibilidade de serem os famosos personagens mitológicos que tinham ao redor da cultura judaica, os famosos mitos gregos ou de outros povos, que tinham aqueles homens grandes, gigantes. Então, era uma forma do judeu dizer que até os gigantes gregos pertenciam ao mesmo Deus de Israel, veio dessa linhagem. Enfim, é um texto difícil, polêmico. A única coisa que eu posso te dizer é: não leve ao pé da letra, tá? É simbologia, é mitologia antiga que está ali. Bacana. Fabiana Oliveira perguntou o seguinte: professor, faça um esclarecimento
sobre as orações que rezamos para os nossos entes queridos que já morreram. Como mandar celebrar a missa, rezar o terço para eles, tal. Acho que o esclarecimento que ela saber se tem validade, se realmente a nossa oração aqui ajuda em alguma coisa, Não, né? todo amor ajuda, né? A oração é uma expressão de amor por alguém. Então você tem alguém que faleceu, você quer se lembrar dele, quer pedir a Deus por ele, quer comunicar a ele o seu amor, a sua lembrança, a sua amizade, você manda celebrar uma missa. Mas toda missa tem a intenção pelos mortos, toda missa já tem. Só que a gente tem a prática de colocar os nomes, além da oração geral que o padre faz, se coloca os nomes também de quem está ali presente que quer colocar o nome de alguém. Isso tudo é muito bom, muito válido. Você quer rezar um terço para alguém que já faleceu, faça isso. É uma manifestação de amor, uma manifestação de carinho que você manifesta, que você entrega a essa pessoa. Não se pode encarar a oração como uma coisa mágica. Eu fiz isso, vai acontecer aquilo. Não é isso. A oração é uma manifestação de amor, de carinho, em que você coloca aquelas pessoas nas mãos de Deus, você pede que a vontade de Deus seja cumprida na vida daquela pessoa ou na passagem daquela pessoa. Enfim, é sempre uma manifestação de amor, de carinho. É como eu falo assim, Tiago, eu estou numa situação difícil na minha vida, me apoia, fica comigo, reza comigo. É isso. É aquele consolo. É isso. A mesma Fabiana perguntou o que são os dogmas e por que eles são definidos, né? Como eles são definidos. Dogmas são posições definitivas que a igreja dá acerca de algum tema. Então, quando a igreja define um dogma, ela está botando um ponto final naquela discussão. Então, existe um dogma, por exemplo, da Santíssima Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto, isso é dogma. Definição dogmática, ou seja, a igreja definiu e entendeu que essa é a verdade. Isso não tem mais discussão até o final da história do mundo. Acabou, não se discute mais isso dentro da Igreja Católica, porque já saiu essa definição. Então, dogma é uma certeza que a igreja dá sobre algum tema. A igreja sempre define um dogma quando há uma discussão, uma dúvida, muitas opiniões contrárias sobre determinado assunto que é relevante. Aí, para não haver dúvidas dentro da igreja, o Papa vai e define, o Papa, um concílio, define aquele dogma. Perfeito. A Irene perguntou sobre o milagre do sol que aconteceu nas aparições de Nossa Senhora de Fátima. Mas perguntou o quê? E o milagre do sol? Ela botou assim, eu acho. Aí eu não sei, aí tem que fazer uma pergunta que dê para eu mais responder. direcionada, né? E o milagre do sol? Eu não tenho como supor o que ela queria saber quando também, vocês fizerem, né? Foi importante isso. Sim. Quando vocês fizerem pergunta, lembra que eu não estou conversando com você, eu não sei o que você está pensando. É verdade, Não é? É verdade. Você tem que escrever de modo que eu entenda o que você está perguntando, Sim, tá bom? sim. É Irene? Irene. Refaz a pergunta aí, Irene, que eu respondo com prazer, mas eu tenho que entender qual é a sua pergunta. A Aurestela perguntou se existem aparições cristológicas reconhecidas pela igreja. Não tem nenhuma aparição que a igreja diga, olha, isso foi Cristo, isso foi Maria, como eu já disse aqui. Todas as aparições, inclusive a do Jesus Misericordioso, que é uma devoção muito difundida na igreja, são aparições de caráter privado particular. A igreja, no máximo, diz, a mensagem que saiu dali é uma mensagem que combina com a fé católica. Maravilha. Agora, a aparição em si, não, a igreja não se posiciona de forma definitiva. Perfeito. A Glaucia Araújo, quando se fala de Judas Iscariotes, se tem dois tipos de morte. Uma ele se enforca, em outra passagem o texto diz que ele morre com as vísceras abertas. Professor Magliano, me explica, por favor. Tem essa confusão mesmo.
em Mateus, se não me engano, é num dos evangelhos. Acho que é Mateus, fala que ele se enforcou. Em Atos dos Apóstolos diz que ele se jogou penhasco abaixo e as pedras rasgaram e suas vísceras foram expostas. Aí tem esses dois relatos. Alguns tentam juntar os dois. Como assim? Ele se enforcou em algum lugar, quando ele se enforcou, ou passou uma corda no pescoço, um exemplo, amarrado numa árvore, e se jogou. E quando ele se enforcou e morreu, a corda arrebentou e ele caiu de ribanceira abaixo, e as vísceras ficaram expostas. São tentativas de explicação, de junção desses dois textos. Mas não tem nenhum texto que junte isso. Isso que quem junta são os leitores. Ó. Um enforcou, o outro caiu ribanceira abaixo, então ele deve ter se enforcado, a corda arrebentou e caiu ribanceira abaixo. Aí, depois, você, quando tiver com Judas Iscariotes, que eu não sei se ele está no céu ou se está no inferno, porque não se fala do destino final de Judas, se você for para o céu e ele estiver lá, você pergunta, se você for para o inferno e ele estiver lá, você pergunta. Tá bom? A Marluce falou o seguinte, olha, as 7 igrejas do Apocalipse, eu vejo uma promessa para cada uma. Só não vejo uma promessa para Laodiceia. Seria Laodiceia a igreja atual? Não. São 7 igrejas daquele tempo. Então, tudo que você está falando ali são para as igrejas daquele tempo. E aí você tem uma escala das melhores igrejas e das piores igrejas. Tem igrejas que ele senta o sarrafo, tem igreja que ele elogia, tem igreja que ele faz promessa. Então, tem tudo ali naquelas 7 igrejas. Tem para todo mundo. A Carla Long. Carlos, comenta para a gente, então, por que Jesus nos pede para sermos perfeitos e santos como Deus é? Maravilha. Em que contexto Jesus fala isso? Não sei. Não sabe? Tiago, você tem que ler o Sermão da Montanha. Você só pode voltar aqui no podcast domingo que vem se você tiver lido 3 vezes o Sermão da Montanha. Pior que eu já li, tá? Mas é tanta coisa na minha cabeça. Né, Tiago? Eu tenho que utilizar a técnica que você ensinou no seu aulão para memorizar passagens bíblicas. Eu estava assistindo, então, tá? Assista de novo. Eu vou assistir de novo e vou praticar o que você deu de dica. Se você ficou curioso, é só você ser aluno aí entra do na Bíblia Carlos. Mais, aulão mensal número 8, que foi sobre técnicas e ferramentas para o estudo da Bíblia. Aqui, ó. Mateus capítulo 5. Olha o que Jesus fala. Versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Preste atenção, primeira coisa. Deste modo, ou seja, amando e orando aqueles que são inimigos, que perseguem, deste modo se tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele, o Pai, faz nascer o sol, o seu sol, igualmente, sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tereis? Ele está falando de convivência, não está? Perdoa, ama aquele que é difícil, reza por ele, porque o Pai age assim. Agora ele diz, versículo 46, se você só ama aquele que você se dá bem, que bem que você está fazendo nisso? Você é igual a qualquer um, você não tem um diferencial do Evangelho. Aí ele continua, versículo 47, se saudais apenas os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Ou seja, se eu me converti, agora eu só fico com o pessoal da minha igreja, minha família, aqueles outros que eram meus amigos, eu abandonei todo mundo porque agora eu só saúdo o pessoal da minha igreja. Aí Jesus fala, o que você está fazendo demais com isso?
Aí ele fala, portanto, versículo 48, portanto, por causa disso, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. De que ele está falando? A perfeição que Jesus está falando é no modo de você lidar com quem é imperfeito. A perfeição que Jesus está falando é sobre lidar com o que é difícil, amar o que é complicado, perdoar, saudar a todo mundo, acolher o diferente, não só abraçar aquele que pensa igual, mas respeitar a opinião alheia. Isso que para Jesus é ser perfeito. Portanto, por causa disso, deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Como é que o Pai Celeste é perfeito? Ele tinha dito, ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Ele não faz acepção de pessoas. Quem diz que ama ele, quem diz que não ama, ele trata todo mundo igual. Por isso ele é perfeito. E se você quiser ser perfeito, você tem que fazer isso. Aí, olha o perigo da leitura solta, Tiago. O cara pega essa frase, seja perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito, inventa um conceito de perfeição que ele acha que é e começa a ensinar na igreja. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, porque você tem que ser perfeito. Tirou de contexto tudo que Jesus disse. O perfeito para Jesus é aquele que sabe lidar com o diferente. Muda tudo ou não muda? Completamente. Mas você tem que ler o texto todo. Estou cansado de falar isso. Vou morrer. Como é que fala? Rouco de tanto falar isso. Temos uma pergunta internacional, tá? Opa! Vamos lá. Em espanhol. Agora eu quero que você fale em espanhol. Agostina Cuevas. Ih, rapaz, o cara é preparado. Vou meter um portunhol aqui, não, tem tranquilo. Que ser espanhol. Eu não sei falar espanhol, eu falei portunhol. É o maestro. É o quê? O que é? É o maestro. Maestro? Poderia comentar Mateus 27:46, sei lá como que tá. Tá o número aqui, não sei como que fala em espanhol, não. Padre, porque as... Padre, eu? Não, pai, ela que é o padre. Tá bom. Padre, por que me has abandonado? Sim. Jesus esteve em inferno por 3 dias? Não compreendo. Desde já, graças por suas classes. Que espanhol sensacional. Desgraçado. Para de ser mentiroso, pelo amor de Deus, tá? Hoje que eu vou chamar você de mentiroso. Qual que é o nome da pessoa? Agostina Cuevas. Agostina. Vou responder em espanhol, então. Você sabe falar espanhol? Claro que não. Mas você entendeu, né? Porque Mateus 27:46, Padre, porque tu me abandonou, né? E se Jesus esteve no inferno por 3 dias. Então, aí que tá interessante que ela faz um errinho aí. Tá. Porque ela fala padre no sentido de pai, por que me abandonaste? Pelo contrário, é a única cena em que Jesus não chama Deus de pai. Sabia dessa, Thiago? Hoje eu estou falando não pra tudo. Hoje tá brabo. A única cena, Jesus sempre se refere a Deus como pai. Uhum. Mas ali ele chama Deus de Deus. É Abá, não é? Papai, papaizinho. Mas ali ele não usa, ali ele fala, meu Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? É o Salmo, gente. Que é o Salmo 22. Agora, meu Deus, por que me abandonastes? É a única vez que Jesus não se refere a Deus de pai. Ela errou porque ela botou como Deus, Jesus falando pai. Mas não é. É porque naquele momento, ele assumia sobre ele todos os pecados da humanidade. Naquele momento, ele era o homem pecado. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 5, ele vai falar, ele se fez pecado por nossa causa. Ele virou o próprio pecado, Jesus. Então ali, naquele momento, ele não chamou a Deus de pai, porque naquele momento ele era o castigado. Era Deus castigando, não era o pai acolhendo, entendeu? Porque ali ele assumia todos os nossos pecados. Com relação a passar 3 dias no inferno, não é o inferno como a gente entende inferno hoje. É a mansão dos mortos, é o que a gente fala no credo. Desceu a mansão dos mortos, porque ele foi anunciar o evangelho a todo mundo que tinha morrido antes dele. É isso. Que legal.
Tiago. Isso é Sabia uma ação dos dessa? mortos. Pô, legal, cara. Minha catequese essa parte não falou, não, tá? Isso Então, daí. nós vamos fazer catequese com o Tiago, então. A Lena Costa. Essa aqui é uma pergunta boa, né? Prepara o corte, Thalia. Vamos lá. Thalia vai fazer o corte, atenção, de segunda a sábado, 3 horas, tem corte. E as maldições hereditárias que são faladas na Igreja Católica? Por que são faladas? Na igreja, ela falou Igreja Católica. Não. A gente fala sempre aqui dessas questões do meio protestante. Claro. Olha só, como é que é o nome? Lena Costa. Lena, minha irmã, eu vou te contar um segredo aqui, só fica entre a gente, não conta pra ninguém, não. A Igreja Católica não prega isso não, tá? Se tem alguém pregando isso dentro da Igreja Católica, não aprendeu da Igreja Católica. Aprendeu das igrejas protestantes, do ramo que é chamado de evangélico americano, das igrejas estadunidenses, que invadiram a nossa cultura brasileira, trazendo lixo para cá, porque, desculpa, maldição hereditária não é, nunca foi e nunca será fé católica. Pega o catecismo da igreja e leia, vê se acha sobre isso aqui. Pega uma posição de papa, qualquer papa que você queira, vê se tem isso. Pega um concílio, Tiago, tivemos 21 concílios até hoje na história da igreja. Pega um, vê se fala isso. Não tem concílio, não tem papa, não está no catecismo, não é fé católica. Então, pegaram isso, enfiaram dentro da Igreja Católica, sem responsabilidade nenhuma, ensinando que as pessoas carregam maldições de familiares, quando o Evangelho diz, o Novo Testamento diz que toda maldição foi levada na cruz de Cristo. Por isso que ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Porque naquele momento ele era o abandono de Deus, porque ele era o pecado. Mas o pessoal não crê no Evangelho. O pessoal crê, sabe em quê, Tiago? Feitiçaria. Feitiçaria. Eu tenho que fazer isso para tirar a maldição, eu tenho que fazer aquilo para tirar a maldição. E vai enchendo esse pessoal de dinheiro, de seguidor, que eles cobram para fazer o que Jesus já fez de graça para você. É terrível. As duas últimas perguntas de hoje, o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha? Nós estamos importantes mesmo. Eu fui buscar lá em Cantagalo. O Euclides. Muito bom. Vai lá, O Tiago. Euclides Correia perguntou: como se. Não, a pergunta é séria, calma aí. Para de rir, Tiago, dos outros. Como que. Não, tô rindo dele, não, pelo amor de Deus. De você tá? mesmo. É de mim mesmo. Euclides Correia perguntou: como que já cumpriu todo Apocalipse se Jesus ainda não voltou? Isso está estranho, esse ensinamento. Gostaria de um esclarecimento melhor. Mas quem disse que o Apocalipse fala de Jesus Cristo voltando? Me mostra isso aí, meu irmão. Me manda o versículo, tá bom? Abraço. Foi? Então, a última pergunta, a gente está chegando aí bem próximo do Halloween, né? A festa do Dia das Bruxas. Católico deve comemorar, pode permitir que as crianças brinquem de Dia das Bruxas, ou isso atrai maldição para dentro da sua casa, dentro da sua família? Eu guardei o melhor para o final. Essa pergunta é minha, tá? Sua. Enviada por Tiago Souza. Tiago Souza. Primeiro, que maldição, meu Deus, Tiago, que maldição é essa? Você gosta, né, Tiago? Tem maldição de nada, Prepara o corte, gente. tá, Thalia? Tem nada de maldição. A festa de Halloween é uma festa que era católica. O que significa a palavra Halloween em inglês? Vem de uma expressão que é e agora? All Hallows Eve, que é Todos os Santos, véspera de Todos os Santos. Halloween era a celebração de véspera do dia de Todos os Santos. Por isso que é dia 31 de outubro, porque no dia 1º de novembro é Todos os Santos. Então era uma festa de preparação para isso. O que a cultura americana fez? Quando eu digo americana, eu sei que está errado, é norte-americano, estadunidense, mas sai.
Nós somos americanos também. Quando a cultura norte-americana começa a fazer os folclores deles, como nós temos no Brasil, o nosso Saci Pererê, mula sem cabeça, essas coisas, eles fazem lá o folclore deles. E eles utilizam a antiga festividade celta, que era de culto às bruxas, a demônios. E eles importam isso e fazem no dia de Halloween isso. Aí, a gente que adora copiar coisas dos Estados Unidos, já copiamos a maldição hereditária. Agora, copiamos também o Halloween. Aí a gente deixou de ensinar às crianças o nosso folclore, a nossa brincadeira, para ensinar o folclore dos Estados Unidos, que é o Halloween. Veja, até aí morreu Neves, é folclore, brincadeira, não tem bruxa que vai na sua casa, é bobeira, é folclore, simbologia igual Saci Pererê. Quem tem medo das bruxas de Halloween também tem que ter medo de Saci Pererê, é a mesma coisa. É a mesma invencionice. Mas aí, o pessoal adora fazer o quê? Meter Bíblia no meio. E se você ficar fazendo festa de Halloween, você está cultuando o demônio. Cara, olha o seu coração, né? Se o seu coração é desejoso por cultuar o demônio, é uma coisa. Agora, quem está brincando disso é outra coisa. Sim. Distribui bala para as crianças, enfim. Veja, não há uma posição da Igreja Católica assim, é proibido católico festejar Halloween, porque é ridículo ter essa posição. A Igreja Católica não cai nessa. Tem assim, ó, você gosta da brincadeira, sabe brincar com isso de uma maneira leve, tranquila, brincar de fantasma. Eu brincava de fantasma, não brincava de Halloween, acho que na minha época não tinha essa brincadeira, mas eu brincava de fantasma, de dar susto, brincadeira. Agora, se tudo eu levar para demônio, para diabo, Tiago, a vida fica ruim. E eu estou desmerecendo a morte de Cristo. Eu repito, com todas as letras, é fé católica que exista o diabo? É. E também é fé católica que ele está derrotado. Primeira carta de João. Cristo morreu para desfazer as obras do diabo. Se eu vejo o diabo em todo lado, tudo é um perigo, o diabo está pronto para me dar rasteiro o tempo todo, que obras do diabo Cristo desfez? Não desfez de nada. A cruz de Cristo é uma coisa vazia, sem sentido nenhum. Sim. Ou eu creio na obra de Cristo, ou eu creio que tudo o diabo está por aí à solta. Eu tenho que fazer uma escolha. E eu escolho pelo catecismo da igreja. Sim. Você falou algo interessante que é a questão da intenção do coração, né? Porque realmente, se a pessoa no dia de Halloween querer, né, com a sua intenção, fazer um culto ao demônio, já é completamente diferente. Aí já não é brincadeira nem nada disso. Já E tá a pessoa que vai à missa, né? E no coração tá o desejo de aparecer lá para ganhar um cargo dentro da igreja, para mandar nos outros. Isso é culto a quem, Tiago? O demônio também. Então pronto, não vem com conversa fiada, não. Exatamente. Então tá tudo no mesmo esquema, né, cara? Tudo no mesmo esquema. Cara, porcaria. Bacana, hein? Gostou, Tiago? Incrivelmente, né? Não sei se foi por curiosidade, mas dia 31 também é o dia da Reforma Protestante, então tá tudo junto. Faz 507 anos esse ano. Exatamente. A Reforma Protestante de Martinho Lutero. Também é o dia das bruxas. 31, a palhaçada. 31 de outubro de 1517. Isso aí. Aliás, tivemos um aulão esse mês sobre isso. Se você é aluno da Bíblia Mais, assista ao aulão que nós tivemos esse mês, de onde vieram as igrejas protestantes. Isso aí, top. Fechou? Top de linha? Hã? Maravilha. Thalia, gostou, Thalia? Aí, com toda... Você viu que a voz dela é locutora? Você se apaixonou... O que você viu assim na Thalia quando você viu pela primeira vez? O que te fez apaixonar? Foi o jeito que ela... É o que eu tava falando antes de começar o podcast, né? Abrindo um parêntese aqui, né?
Quando eu conheci a Thalia ela tinha uma vertente mais tradicional dentro da igreja, né? Ela usava véu. Véu? Usava saia. Saia comprida? Né? Não botava calça jeans, nada disso, Aí você né? ficou cheio de maldade, né? Não. O que tem debaixo desse véu? Mas isso de uma certa forma me chamou a atenção, entendeu? De essa questão de ela, uma menina simples, né, muito humilde, na verdade, o jeito de tratar com as pessoas. Então, por exemplo, por mais que ela tinha essa questão tradicional da igreja, mas quando ela se portava com as outras pessoas, ela era muito simpática, né? Então, a simpatia, o sorriso dela, isso que acabou me chamando a atenção, né? E aí, a partir daí, eu fui procurando conhecer um pouquinho melhor dela, as pessoas que eram amigo dela, tal, perguntar. Você começou com aquela campanha, a campanha política. Vote em Tiago. Exatamente. E aí foi assim, mas o que me chamou a atenção dela foi essa simplicidade, sabe? Essa humildade, questão de ser simpática também, foi assim que me deu... Qual foi a cantada que você deu nela, você lembra? Não sei se teve uma cantada. Teve, Thalia? Acho que não. Acho que foi conversa. Pra quem mesmo. tá sozinho aí, tá na pior, tá na carência, eu vou ensinar uma cantada boa. Tá. Pode ser? Pode. Você fala assim, ó, vira pra menina e fala assim: você tá esperando o ônibus? Ela fala: não, por quê? Porque você tá no ponto. Tchau, gente! Rapaz, chega disso! Não sei não, hein? Sei não. Não sei se você deve ir na cola do Carlos não, tá? Não recomendo. Assista de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau. Obrigado, Thiago. Obrigado, Valeu, Thalia. tchau.